Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que estiver a ouvir essa palavra. Gostaria de falar acerca do perdão de Deus e como a culpa pode inutilizar os frutos do perdão de Deus em nossas vidas. Romanos 3, versículo 23 a 24, diz o seguinte: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E 1 de João 1,8 diz: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. A única pessoa, o único ser humano que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou sem que tenha pecado nenhum é Jesus Cristo. É através da sua morte de cruz, é através da sua ressurreição que hoje temos acesso à salvação, hoje temos acesso ao perdão de Deus, hoje temos acesso à redenção, à justificação dos nossos pecados. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecar significa transgredir as leis de Deus. Pecar significa desobedecer a Deus. E o pecado causa em Deus ira, causa em Deus tristeza, causa em Deus toda a espécie de sentimentos e emoções negativos contra nós. Causa tristeza, causa ira, causa sentimento de vingança. E o que é perdão? Perdão é o processo intencional e individual pelo qual o ofendido passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação ao ofensor. Deixa de lado as emoções negativas, como o sentimento de vingança, e passa a ter uma capacidade maior de desejar bem aquele que o ofendeu. E o que acontece quando Deus nos perdoa é que Ele deixa de sentir por nós todos esses sentimentos negativos. Ele passa a não se entristecer ao olhar para nós. Ele passa a olhar para nós com alegria, com aceitação. Ele passa a olhar para nós com amor, porque pedimos perdão. Não simplesmente viemos e repetimos palavras, mas viemos com o coração aberto, com o coração triste, com o coração realmente arrependido diante de Deus e pedimos perdão pelos nossos pecados. Não escondemos a nossa transgressão diante de Deus, mas pedimos com que Ele nos perdoasse, com que Ele nos desse a capacidade de viver em santidade. E muitas vezes o que acontece depois de termos pedido perdão a Deus é que nós continuamos nos sentindo culpados. O diabo ele vem e nos acusa. Ele sussurra nos nossos ouvidos que nós continuamos pecadores, que nós somos pecadores, que nós somos sujos e que Deus não vai nos aceitar, que Deus não vai nos perdoar, ou que nós nunca haveremos de mudar. Mas isso não é verdade. A Bíblia chama o diabo de acusador, e não só de acusador, como o pai da mentira. Então, é de se esperar que tudo aquilo que o diabo fala a nós seja mentira, seja uma artimanha para nos fazer cair. E esse sentimento de culpa que temos muitas vezes, tanto antes como depois de pedirmos perdão a Deus, ele deve ser eliminado das nossas vidas. É certo que desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós haveremos de pecar. Nós somos pecadores hoje, nós pecamos hoje e nós continuaremos pecando até o final das nossas vidas. Mas isso não significa que nós devemos nos afastar de Deus. Enquanto nós nos sentirmos culpados, enquanto nós nos deixarmos levar pelo sentimento de culpa em nossas vidas, nós não haveremos de ter a paz, a tranquilidade que o perdão de Deus traz. Nós haveremos de viver sempre inquietos, haveremos de viver sempre tristes, haveremos de viver em depressão, porque nos achamos pecadores, porque nos achamos indignos de estar na presença de Deus e pouco a pouco haveremos de nos afastar de Deus. O arrependimento, ele não deve nos afastar de Deus. A tristeza que nós temos por pecar não deve nos afastar de Deus. Pelo contrário, o verdadeiro arrependimento, ele nos aproxima de Deus. A tristeza pelos nossos pecados, essa tristeza nos aproxima de Deus. E é esse
o fruto que deve haver em nós. Enquanto nós dermos ouvidos a Satanás, às suas acusações, a nossa vida de oração, ela nunca vai crescer. Enquanto nós olharmos para o quão pecadores nós somos, nós nunca veremos nos aproximar de Deus e desfrutar do quão Deus realmente é bom. Nós não haveremos de conhecer a Deus de verdade, por estarmos com os olhos fitos nos nossos pecados. O que devemos fazer é simplesmente olhar para Jesus. E enquanto nós estivermos ocupados, enquanto a nossa mente estiver ocupada com as coisas celestiais, enquanto a nossa mente estiver ocupada com as coisas do céu, admirando, olhando para Jesus, servindo e adorando a Deus, nós não haveremos de continuar em pecado, porque nós não haveremos de estar focados no pecado. Porque muitas vezes o que acontece é que quando nós focamos no quão pecadores nós somos, nós acabamos notando que aquele pecado que nos entristece por estarmos sempre a repetir, esse mesmo pecado não desaparece da nossa vida. Pelo contrário, caímos cada vez mais. Mas enquanto nós nos concentrarmos em fazer a obra de Deus, nós haveremos de ter sucesso em nossas vidas espirituais, em nossa relação com Deus. A nossa intimidade com Deus haverá de aumentar. Uma vez Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. E o que acontece quando comemos e quando bebemos? Quando comemos e bebemos, nós ficamos felizes, nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais bem dispostos e temos energia para fazer muitas coisas. E se a nossa comida e bebida é fazer a vontade de Deus, significa que quanto mais fizermos a vontade de Deus, mais fortes estaremos. Quanto mais concentrados na vontade de Deus nós estivermos, mais fortes estaremos, mais fortes contra o pecado nós estaremos. O perdão de Deus, ele continuará trazendo paz em nós. O perdão de Deus, ele vai nos fazer seguir em frente. Ele vai nos fazer deixar as coisas que nós fizemos para trás. Porque a Bíblia fala em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do momento em que Deus nos perdoa, já não há mais condenação, já não há mais razão para nos sentirmos culpados, já não há mais razão para aquela culpa nos dominar, nos consumir, nos afastar de Deus. Porque a própria Bíblia diz, já não há mais condenação, Deus não quer mais te condenar, Deus não sente mais ira. Pelo contrário, Deus tem prazer em suas orações. Deus te quer perto dele. E o que você tem que fazer é simplesmente continuar olhando para Jesus, continuar servindo a Deus, adorando a Deus e deixando de se concentrar no quão pecador você é. Porque enquanto continuares a olhar para si mesmo, para o quão pecador tu és, tu não vais avançar. Santifique-se. Deixe de pecar, sim, mas não se concentre nesse pecado. E há coisas na vida que nós não haveremos de alcançar na primeira vez que nós tentarmos. Há coisas que nós haveremos de alcançar depois de mais 3 tentativas. E há coisas que nós haveremos de alcançar depois de mais 57 tentativas. Por isso nós nunca devemos deixar de tentar. Nunca devemos deixar de tentar abandonar aquele pecado que sempre vem nos perseguindo. Nunca devemos deixar de tentar nos santificar. Porque se nós não desanimarmos, se nós continuarmos firmes, se nós não nos desviarmos, ainda haveremos de ver a glória de Deus. Ainda haveremos de desfrutar de todas as coisas que Deus tem para nós. Isso se não tivermos desistido. Isso se não tivermos nos conformado que somos pecadores. Eu sou pecador, então eu não vou conseguir mudar. Se eu me conformar e se eu me desviar, eu não poderei desfrutar de todas as coisas que eu nunca experimentei antes, todas as coisas que o meu olho ainda não viu, o meu ouvido ainda não ouviu, todas as coisas que Deus tem preparado para mim. Eu não haverei de desfrutar enquanto
eu continuar inutilizando o perdão de Deus com a minha culpa. Então alegre-se. Se você orou, se você foi sincero em sua oração, se você pediu perdão a Deus e se Deus te perdoou, alegre-se. Deus já te perdoou, você não tem mais condenação, você não tem mais por que se sentir culpado. Siga em frente, continue servindo a Deus e seja forte, porque haveremos de pecar. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. E essa é a palavra que eu gostaria de deixar. Amém.